Magazine Luiza, ações da Magalu. Gente, Magazine Luiza aí nas últimas semanas aí sofrendo uma queda forte aí, e o pessoal está muito assustado com ela. Eu vou chamar atenção para alguns pontos aqui nesse vídeo em que nós podemos entender como possíveis pontos de entrada e entender até onde esse preço vai e entender o porquê que essa queda forte está nos últimos dias. Então vamos lá, gente. Primeira coisa que eu queria chamar atenção com vocês, média móvel de 200 no gráfico semanal. Observe o seguinte, gráfico semanal, preço das ações da Magazine Luiza tocou forte aí na média móvel de 200, que é essa média móvel em azul aqui. E deixou uma sombra em 2 candles. Isso pode indicar uma reversão de mercado, que a gente chama de trap. Ou seja, que aquele preço encostou naquele ponto e vai ter um ponto de retorno ali. Por quê? Porque esse ponto aqui de 200, a média móvel de 200, é uma resistência muito forte. E como nós podemos ver, essa média móvel de 200, ela está lateral. Ou seja, em um longo prazo, o preço dela começou a se lateralizar. Quando nós observamos aí essa alta aí da Magazine Luiza no último ano, inclusive, nós vemos aí que em quase todos os momentos ela sempre se manteve constante. Quando nós pegamos aquele período de pandemia aí, após a reversão, nós temos aí mais de 100%, na verdade quase 200% de lucro. Esse preço aqui, a partir desse candle aqui da reversão, da semana de reversão, 183% de lucro, ou seja, é um lucro muito alto. E após isso, após aí o mês 11 do ano passado, de 2020, começou então a empresa entrar em queda. E por que aconteceu isso, Marlon? Com o período de pandemia, veio também o período da inflação. Esse ponto da inflação automaticamente vai ter que se elevar a taxa básica de juros e assim reduzir a quantidade de dinheiro que tem no mercado. Elevando a taxa de juros, reduzindo a quantidade de empréstimo, reduzindo a quantidade de dinheiro que tem no mercado, automaticamente essas empresas do varejo elas sofrem muito. Por quê? Porque ela depende desse dinheiro no mercado, circulando no mercado, para que as pessoas possam fazer compras de eletrodoméstico, eletroeletrônico. E isso faz com que essa alta na taxa de juros afete diretamente o lucro. Como eu já disse, se afetou o lucro da empresa, afeta o preço dela na bolsa e isso é extremamente prejudicial para o preço. Então, a empresa começou a ter uma redução do seu lucro, automaticamente haverá uma redução do seu preço de mercado. Ela continua em uma tendência de alta, mas nós vimos aqui o seguinte, essa linha de tendência de alta aqui foi rompida. Teve um rompimento dessa minha linha de tendência de alta aqui. E teve inclusive quase que um reteste, ou seja, teve um pullback e ela voltou a cair. Quando nós traçamos um gráfico aqui, uma linha de Fibonacci, nós vemos aí que essa empresa ela encostou certinho, corretamente, no alvo de 38,2% de FIBO e apresentou um possível ponto de reversão. Gente, preço abaixo da média móvel de 20, abaixo da média móvel de 9. Pode haver entrada? Eu acho muito difícil devido a esse preço estar abaixo dessas médias móveis. Preço abaixo da média móvel de 20, abaixo da média móvel de 9. Com média móvel de 20 acima da média móvel de 9 e todas as duas em tendência de baixa, não me gera oportunidades nem de swing trade, nem de position trade. No caso aqui, um gráfico semanal, como nós vemos aqui, uma opção de longo prazo, e no caso um gráfico diário, como eu vou colocar aqui agora, nós vemos que os preços estão aqui abaixo ainda da média móvel de 20. No gráfico diário, talvez para um swing trade possa sim começar a surgir possibilidades de entrada. Como? Esse preço dessa ação aqui, observe que ela fez um inside bar. O rompimento desse inside bar aqui, gente, pode me gerar uma possível entrada para um swing trade, com o meu stop sempre, com o meu ponto de entrada
1 centavo acima da máxima desse inside bar, com meu stop 1 centavo abaixo da mínima dele. Nesse caso aqui, o stop ficaria muito longo se eu colocasse ele no último fundo. Então, isso me geraria um stop de mais de 13%, um stop muito alto, para tentar buscar 26% de lucro. Outro ponto que eu poderia considerar uma entrada seria quando o preço rompesse a minha média móvel de 20 períodos, rompesse 2 candles e começasse a fazer uma reversão em cima da minha média móvel de 20 períodos. E ela começar a virar para cima. Neste ponto aqui, ela haverá uma reversão. O meu ponto de entrada ficaria sempre 1 centavo acima dessa máxima desses candles que reverteu em cima da minha média móvel de 9. Claro, se o meu preço não romper a minha mínima dos últimos dias, que assim confirmaria um pivô de baixa, indicaria que essas ações dessa empresa iriam cair muito mais. Então, como eu disse aqui, possíveis pontos de entrada: 1 centavo acima dessa máxima, 1 centavo abaixo dessa mínima, meu stop, buscando sempre 2 vezes o meu prejuízo. Então, minha compra eu compraria aqui, buscaria aí os R$ 16,30, que dá em torno aí aproximadamente de 8% de lucro em cima dessa operação, com meu stop aí em cerca de 4%. Ok? Empresa boa, contudo, os gráficos estão indicando uma tendência fortíssima de baixa nos últimos meses. Então, para realizar um position trade, talvez não seria algo viável. Vou mostrar aqui para vocês no gráfico o que eu estou dizendo com relação a essa questão de retorno à média móvel de 20 períodos. Observe o seguinte: o preço ele estava numa tendência de baixa, com preços abaixo da minha média móvel de 9 períodos, que é em verde, e abaixo da minha média móvel de 20 períodos, que é em vermelho. Observem o que aconteceu com o preço. Ele subiu, o preço subiu, como nós podemos ver nesse candle aqui. Houve, então, um pullback de outros candles, que são esses vermelhos. Qual que seria meu ponto de entrada, turma? Seria justamente aqui nessa máxima. Deixa eu só aumentar o gráfico para ficar mais fácil de visualizar. Seria nessa máxima. Seria aqui nessa máxima aqui. Com meu stop nessa mínima. Com meu alvo 2 vezes o meu prejuízo para cima. Então, quando nós analisamos, olhamos aqui, teria encostado justamente no alvo, que daria em torno de R$ 20,57. Se eu quisesse prolongar um pouco mais, eu poderia buscar até 30%, fazer uma parcial em 200% de lucro, ou seja, em R$ 20,57, e buscando 3 vezes aí como o meu segundo alvo. Observem aqui, quando nós olhamos a lucratividade dessa operação aqui, nós temos uma lucratividade aí de meu primeiro alvo de 3,79% e o meu segundo alvo de 5,60%. Com a minha amplitude total desse movimento até a sua queda, ficaria, antes de atingir o meu stop, né, claro, a minha amplitude total ficaria em torno aí com um lucro aí de aproximadamente de 20%, mais ou menos, antes de vir pegar o meu stop de perda. Ok? Então, isso aí é uma operação de swing trade, na verdade, aqui até um position trade, que a operação demorou alguns meses aí. Vamos olhar no gráfico semanal como é que fica essa operação aqui, como é que ficou nela aqui. Observem o que eu havia falado no gráfico semanal. Observem essa operação aqui. O preço vinha em tendência de baixa, rompeu, continuou subindo. No rompimento desse candle aqui, na verdade, no rompimento desse candle aqui, que havia primeiro rompido a minha média móvel de 20 períodos, eu faria uma compra. Nesse caso aqui, dessa compra aqui, me daria um lucro menor, já que a minha compra ficou um pouquinho mais atrasada. Ficaria em torno aí de 11% aí de amplitude máxima, 12% aí de amplitude máxima do meu possível lucro. Ok?
Quando nós olhamos os fundamentos dessa empresa, quando nós olhamos aqui, nós temos aí um PL extremamente alto. Então essa correção é absolutamente normal, porque o PL dela está absurdamente alto. Meu PVP absurdamente alto em 13, sendo que meu PVP tem que ser abaixo de 2 e acima de 1, e o meu PL abaixo de 10. Então, ou seja, o meu PL está muito alto. Margem de lucro líquida, baixo. Margem de lucro bruta, está até razoável, mas o meu lucro líquido está extremamente baixo. Contudo, essa empresa aqui, ela possui dinheiro em caixa, que é extremamente benéfico para as operações, ou seja, ela precisa pegar menos empréstimos para poder realizar as suas operações diariamente. Então, ela não precisa pegar empréstimo, por exemplo, para poder se expandir. Turma, então é isso. Gráfico da Magazine Luiza, ela em tendência de baixa. Empresa está sendo considerada cara para um hold, e isso indica que essa empresa ela tem sim uma qualidade, ela é boa, tem gerado lucro e tudo. Contudo, ela está em uma tendência de baixa e não há uma possibilidade que eu vejo de uma possível compra dessas ações. Ok? Então, turma, grande abraço e até a próxima. Já peço, se ficou com dúvida, já deixa um comentário e deixa a próxima empresa que você quer que nós façamos a análise. Grande abraço e até a próxima.